Dia desse eu perguntei no meu Instagram o que eu poderia fazer para ajudar as psicólogas que estavam por lá a estudarem mais e melhor. E algumas respostas foram bem interessantes, então eu resolvi gravar esse vídeo como resposta para esse assunto. Vamos lá? Meu nome é Lia Plutarco, eu sou psicóloga e eu espero que você se interesse por esse tema, então vamos entender um pouco como estudar melhor. Então, gente, quando eu perguntei lá no Instagram o que era a dificuldade, né? O que poderia ser feito para que as pessoas conseguissem estudar mais e estudar melhor, algumas respostas foram diferentes, mas a maioria respondeu organização, que precisavam se organizar melhor para poder dar conta desses estudos. As outras perguntas, até separei aqui as respostas, né? Algumas pessoas falaram sobre procrastinação, e aí dentro disso a organização conversa muito com isso também. Sobre o ambiente, né? Sobre o preparo do ambiente, ter um ambiente mais adequado para poder estudar. Sobre ter um grupo para ajudar a motivar nessa questão dos estudos. E sobre ter menos horas de trabalho, né? Para ter mais tempo para poder estudar. Se a gente for parar para pensar, tudo cai na tal da organização. Ah, eu quero ter mais tempo. Eu sempre digo essa frase lá pelo Instagram, né? O tempo que você tem é o suficiente. Não é possível que você tenha uma vida tão atarefada ao ponto de você não conseguir estudar nada. Talvez você realmente não consiga estudar em grande quantidade, né, na rotina que você tem hoje, mas algum estudo provavelmente ele deve caber se você tiver uma boa organização. E aí, para ter uma boa organização, a gente precisa de uma boa motivação e a gente precisa de alguns outros fatores. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Pensando um pouco nessas respostas, eu fiquei pensando, bom, organização. Difícil pra caramba. Por quê? Porque é uma coisa muito pessoal. E é uma coisa que tem que constantemente acontecer. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai marcar aqui nesse vídeo. A organização ela é uma coisa extremamente pessoal. E por ela ser muito pessoal e muito volátil, ela está sempre em transformação, ela tem que estar sempre acontecendo. Ou seja, você nunca vai ser uma pessoa organizada, por assim dizer, né? Entendendo que isso significaria que eu não preciso mais me organizar, né? Tipo, não, eu já sou organizada, logo eu cheguei aqui no ápice, tá tudo no lugar. Nunca vai estar tudo no lugar. A pessoa organizada é aquela que está constantemente se organizando. Então, alinhadas essas expectativas, vamos conversar um pouquinho sobre esse primeiro ponto e entender o que significa. Quando eu falo que a organização é uma coisa extremamente pessoal, significa que no fundo, só você pode se organizar. Você pode ter a ajuda de alguém para olhar a tua rotina, tentar dar algumas opiniões, né? O próprio psicólogo, muitas vezes eu mesma ocupo esse papel de fazer isso por alguns dos meus pacientes, ou supervisionando-os, né? Enfim. Mas só quem pode se organizar de fato é você. Porque ainda que essa pessoa vá lá intervir, então eu vou dar até um exemplo, né, fora assim da psicologia. Vamos supor que você contratou um personal organizer, né, que vai na tua casa, que vai, sei lá, ajeitar teu guarda-roupa. E aí essa pessoa vai lá e vai fazer todo esse serviço pra ti. Beleza. Depois que ela sair, você tem que continuar organizando. É o que a gente falou, é estar sempre. A pessoa organizada é a que está sempre se organizando. Então, não adianta nada o personal organizer ir lá deixar tudo maravilhoso e você não colocar as coisas no lugar. Daqui a pouco você vai ter que chamar ele de novo para ele organizar de novo, né? Ainda que seja um recurso válido, mas leva isso para coisas do teu dia a dia como estudar. Não adianta uma pessoa ficar indo de tempos em tempos te dizer o que estudar. É uma coisa que você vai ter que estar fazendo por você. Diariamente até, muitas vezes. Então, quando a gente fala de organização, de ser uma pessoa organizada, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que não existe ser uma pessoa organizada. Existe ser uma pessoa que tem a habilidade de estar sempre se organizando, sempre revendo a agenda, sempre realocando compromissos, sempre colocando as coisas no lugar. E é esse sempre fazendo que no final das contas, quando a gente olha para um todo, a gente caracteriza aquela pessoa como uma pessoa organizada. Então, esse primeiro ponto foi o que me levantou a primeira dificuldade. Poxa, como que eu aqui, através dessa tela, vou ajudar as pessoas que estão lá do outro lado a se organizarem? Se é uma coisa tão pessoal que só elas podem fazer por elas, que elas têm que estar o tempo inteiro praticando isso. E aí eu
cheguei basicamente em duas respostas. A primeira delas, acho que falar sobre isso ajuda, para que as pessoas possam entender algumas premissas básicas, de repente refletir sobre essa organização, né? Que às vezes a gente pensa, sim, na organização como algo findável, né? Assim, que eu vou fazer, vai acabar e vai estar organizado e ponto. E acho que alinhar essa expectativa, né? E fazer algumas outras considerações que a gente vai fazer aqui são importantes. E outra coisa é, quem sabe, dar algumas dicas de coisas que eu faço e que me ajudam, o estilo de agenda, a maneira que eu separo as atividades, talvez alguns insights dentro dessa área da organização também possam ser úteis para pessoas que estão tentando se organizar melhor. Então, vamos lá, mãos à massa. Mãos à massa é o que você fala quando você quer dizer mãos à obra ou vamos colocar a mão na massa e você junta as duas expressões. Aí é mãos à massa. Mas voltando. Então vamos para algumas dicas em relação à organização. Uma coisa interessante é em relação ao tamanho das tuas metas. Quando a gente vai se organizar, a gente tem que ter um cuidado muito importante de colocar metas que você consiga executar, para evitar a frustração e para que você não fique se desmotivando, porque a motivação ela já é um negócio meio fluido, né? Tal hora você está motivado, tal hora você não está, ela vai e volta. Então, sabendo disso, se a gente fizer coisas que ajudam a gente a manter essa motivação um pouquinho mais estável, isso é muito bom. Então eu sempre brinco dizendo que uma agenda bem feita é uma agenda que ela termina o dia com tudo riscado. Né? Aqui a minha, vocês vão ver que tá faltando dois, mas é que o dia ainda não acabou. Então, se no final do dia eu conseguir riscar tudo que tem aqui, eu disse, ó, fiz tudo, foi uma agenda bem feita. Se a tua agenda, tu tá terminando o dia e tá ficando coisa pro dia seguinte, tá ficando muita coisa pro dia seguinte, ou tem uma mesma meta que segue te acompanhando ali por muitos dias, ela não tá sendo feita de forma adequada. Eu sugiro que você pegue essas metas que estão se acumulando, diminua a quantidade de metas por dia, ou pegue a meta, por exemplo, você pode ter colocado uma meta enorme, sei lá, escrever o primeiro capítulo, é uma meta muito grande. Então quebra essa meta em metas bem menores do que essa, que você consiga fazer 3, 4 metas por dia em prol de terminar o primeiro capítulo, né? Que é uma macrometa. A gente precisa de micrometas na nossa agenda diária, para terminar o dia tendo feito todas as nossas metas e conseguir ficar um pouquinho mais motivado. Então essa é a primeira dica. Dá uma olhada com calma na tua agenda, vê as metas que você está colocando, para observar se no final do dia você fez tudo, ou se de repente, ou você está colocando metas demais, ou você está colocando metas grandes demais, e de repente você precisa rever esses dois pontos aí. Outra dica que é importante é você pegar o que você tem para fazer e dividir em macro categorias. O que eu quero dizer com isso? Às vezes acontece da gente, por exemplo, tal hora você para e você diz assim, meu Deus, eu só estou vivendo para o trabalho. As outras coisas da minha vida não estão andando. Ou o contrário, né? Tipo, só tô vivendo pra tal coisa, esse aqui não tá andando, ou então, a minha parte de dieta, não sei o que tá andando, mas essa daqui não tá, né? Tipo, a do estudo não tá. Então, uma coisa que eu sugiro pra você é criar categorias que você possa acompanhar. Por exemplo, você pode fazer, eu vou dar um exemplo simples com 4 categorias, tá? Então, essa categoria teria trabalho, estudo, academia, dieta, né? Essa parte de cuidados com a saúde e atenção médica. Vamos dizer que são as 4 categorias que você entendeu que é importante de você acompanhar. E aí, dentro de cada uma dessas categorias, você vai colocando essas metas para você ver se as 4 categorias toda semana elas estão andando, se tem coisas dessas 4 categorias se distribuindo na tua agenda, né? Então, eu preciso, né? Uma das categorias que tem que andar é a questão dos meus cuidados médicos. Vamos supor, não sei, né? Que você tenha diabetes, alguma coisa, que precise de cuidado médico, e aí você fala, ó, eu tenho que ir nesse médico, nesse, tenho que fazer uns exames, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então é uma coisa que eu tenho que estar sempre fazendo, eu não posso deixar essa peteca cair. Então, isso vai entrar como uma categoria e você vai tentar fazer de tal forma que semanalmente ou quinzenalmente você garanta que essa categoria está se movimentando. Para os estudos, a mesma coisa. Cria uma categoria de estudos, onde você vai colocar leitura de capítulos, aulas, cursos que você quer fazer, né? Joga tudo numa categoria só. E faça de tal forma que semanalmente, ou pelo menos quinzenalmente, você consiga dar passos dos tamanhos que você julga, né, que é possível para você naquele momento, mas que você garanta que essa categoria está andando. Que você consiga mensurar esse progresso de tal forma que você fique minimamente satisfeito com o progresso que você está conseguindo ter em cada uma das categorias que você julgou como importantes e criou como categorias
para você. Por último, de dicas, pelo menos nesse vídeo aqui, mas não menos importante, disciplina, repetição. Gente, para ficar melhor em cada uma dessas categorias, você vai ter que repetir, repetir e repetir. Como eu falei, ser uma pessoa organizada é estar sempre se organizando. Sempre. Não costumo usar esse tipo de palavra por aqui. Vocês sabem que qualquer generalização ela tende a ser burra, mas nesse caso ela tá correta. É sempre mesmo. Da hora a gente cansa e a gente dá uma vacilada, mas tem que pegar de volta e começar a se organizar de novo, tá? Então, quando eu falo sobre isso, né, fechando aqui com chave de ouro, porque é uma dica muito, muito, muito importante para quem quer realmente ser organizado, você tem que entender que você vai ter que repetir a exaustão aquilo no qual você quer ser bom. Então, se você quer estudar mais, toda semana planeje estudar. Toda semana faça ajustes. Tente fazer essas metas de tal forma que você não se frustre, que você consiga. Ah, Elia, mas eu só vou conseguir mesmo se eu botar a meta de 2 páginas. Põe 2 páginas. Começa com 10 minutos. Faz do jeito que tu acha que dá pra fazer, mas que seja uma meta que você alcance e que você comece a garantir que você começou a treinar aquela habilidade que você vai treinar lá até essa exaustão. Porque treinar, repetir, 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 é o que vai tornar isso um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil. Porque é difícil. Esse tipo de meta, de ter uma vida saudável, de ir em médico, de resolver burocracia, de estudar, é difícil pra caramba, porque são atividades que requerem bastante esforço, muitas vezes não te dão um reforço em curto prazo, então elas vão trazer coisas boas pra tua vida somente depois de um tempo, e acaba que depois de praticá-las com muita frequência, é que elas vão trazer a recompensa que a gente espera que elas tragam. Então, não se assuste com isso. Aceita o processo. Tem que repetir muito, até que aquilo fique bom de fazer. Até que aquilo ali comece a ser algo que faz mais sentido na tua vida. E uma segunda dica nessa última dica, crie objetivos que façam sentido para você. Nada de pegar um livro aleatório que você não sabe nem para que você vai estudar e começar a estudar. Tipo assim, eu não tô atendendo nenhum paciente com ansiedade social, eu não tenho nenhum motivo para estar estudando ansiedade social, mas tá hora eu vou pegar um livro lá para estudar ansiedade social. Por quê? Para que você está estudando isso? Então, assim, façam objetivos claros. Eu vou estudar algo para alguma coisa. Nem que seja, tipo, eu vou estudar ansiedade social para produzir 3 posts para botar no meu Instagram. Tá ótimo. É uma meta clara, você tem um objetivo que vai se tornar concreto ali de alguma maneira, que você vai usar e aplicar aquele conhecimento. Então, isso vai te ajudar a se manter motivado. Se a gente simplesmente diz que vai estudar porque tem que estudar porque estão mandando estudar, é provável que isso aí não vá se sustentar. Então, tentem fazer esse traçado. Eu vou estudar isso para aquilo. E aí eu começo a fazer alguns objetivos claros para eu me manter motivado estudando, e aí sim eu conseguir fazer essa repetição à exaustão e ter bons resultados, alcançar os resultados que eu realmente espero. Espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que vocês tenham gostado de falar um pouquinho sobre esse tema da organização. Nesse caso foi bem focado em tentar estudar mais e melhor no teu dia a dia, mas se vocês quiserem algumas outras coisas também é só dizer aí nos comentários que de repente eu falo de organização em outros âmbitos, né? Algumas outras coisas a gente pode ir variando esse assunto, tá bom? Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau, gente. E não esquece. Comenta, compartilha, curte, ativa sininho, segue aqui no canal, faz esse negócio todo aí que é importante.